Olá, queridos amigos, é um prazer começar mais um Nas Ondas da Evolução Pessoal, abrindo caminhos para o autodesenvolvimento. Eu sou Plínio de Souza, da Ápice Desenvolvimento Humano. Hoje vamos falar sobre insegurança. Insegurança, né? É um dos temas que mais perturbam, que mais sabotam a felicidade das pessoas, né? Muita gente vem buscar a ápice com esse tema. Nós, com certeza, né, reconhecemos como sendo a maioria das pessoas que nos procuram e a maioria também dos temas que nós trabalhamos em empresas, quando vamos desenvolver gerentes, diretores em empresas. Muitas vezes a insegurança é o principal sabotador de uma liderança eficiente, de um processo de clareza, de feedback, de relacionamento eficiente com o próprio líder, não é? De relacionamento eficiente com os liderados. A insegurança é, sem sombra de dúvida, um dos principais sabotadores da eficiência desse processo de gestão, né? E na vida social, idem, né? Ou seja, na vida amorosa, a insegurança muitas vezes impede as pessoas de desfrutarem um relacionamento inteiro, né? Ficam presas a relacionamentos ruins por insegurança de se colocarem disponíveis para um outro relacionamento, né? A insegurança muitas vezes atrapalha também os relacionamentos sociais, atrapalha a exposição, o conhecer novas pessoas, o colocar as próprias ideias. Então, insegurança é algo que precisa e pode ser ressignificado, pode ser transformado de maneira breve, de maneira profunda, rápida, e cada vez mais pessoas vêm em busca disso, né? Porque sabem o quanto a insegurança atrapalha, o quanto a insegurança faz com que você viva menos a própria vida, né? Porque a vida está aqui para ser vivida, né? A vida está aí para que você possa expressar-se de maneira o mais plena possível, que você possa aprender com o mundo, mas também ensinar para o mundo. Ou seja, como é que você vai ensinar para o mundo? Sendo a síntese de quem você é geneticamente com tudo aquilo que você aprendeu, viveu, assimilou como verdade, né? Então, você dá para o mundo o seu legado. Então, você aprende numa época, numa sociedade, né? E ensina com a síntese do que você pode fazer, sua alma, sua biologia e tudo que você aprendeu, colocando o seu diferencial para o mundo, né? Influenciando pessoas, deixando legado, fazendo diferença na vida profissional, na vida social, ou seja, marcando os seus amigos com a sua influência, marcando o seu cônjuge, os seus filhos, né? Enfim, o mundo com a sua presença. E a insegurança sabota, a insegurança faz com que exista menos de você. E da onde que vem a insegurança, como ela se expressa, né? Então, vamos começar por como ela se expressa. Se expressa com medo de se colocar, né, com dificuldade de colocar sua opinião com firmeza, de colocar o seu ponto de vista, o medo de ser criticado, o medo de ser desqualificado, de alguma maneira perder o seu lugar dentro dos sistemas dos quais você faz parte, num sistema de amigos, num lugar onde você está conhecendo pessoas, ou num sistema profissional, né, o medo de ao se colocar, você, na verdade, incomode, né? Então, isso é algo que nós percebemos muito, o medo de incomodar, o medo de ser rejeitado, faz com que a pessoa exerça menos o seu poder, a expressão de quem é, né? A insegurança atrapalha relacionamento, né? Ou seja, também no medo de ser rejeitado, a pessoa se submete, ou controla excessivamente, submete o outro com medo de ser rejeitado, então é melhor diminuir o outro, submeter o outro. Então, são inúmeros os problemas que a insegurança acarreta na vida pessoal, na vida profissional, né? E a origem da insegurança? O que é insegurança, né? Um medo, né? A base da insegurança, o que tem por baixo da insegurança é medo. Medo de ser. Medo de expressar quem és de maneira plena. Então, eu sou inseguro. Ou eu sou seguro em quem sou, ou eu sou inseguro sobre quem eu sou. Eu posso exercer influência, eu posso exercer minha comunicação, exercer minha presença com segurança, ou eu posso fazer isso
com medo. Medo do quê? Da rejeição, da desaprovação, né? Da crítica. E da onde que vem isso? Isso vem da história de vida da pessoa, isso vem lá das origens, né? Na maioria das vezes vem lá da infância. É claro que às vezes isso pode se estabelecer na fase adulta? Pode. E é a minoria das vezes. Na maioria das vezes, mesmo que na fase adulta tenha acontecido algo marcante, esse algo marcante acontece na fase adulta porque já havia uma predisposição, já havia uma insegurança anterior que depois se agravou, mas já havia uma insegurança. E quando nós vamos lá nas origens da insegurança, encontramos origens dentro da família, origens nos primeiros núcleos sociais fora da família, como a escola, não é? Ou a igreja, ou os amiguinhos ali da rua, né? E vamos começar pela família. Então encontramos como base da insegurança, muitas vezes, uma insegurança da criança em relação ao amor e à proteção do pai ou da mãe. Então a criança tem alguma insegurança, tem medo de que pode perder o amor do pai ou o amor da mãe. Então os pais não foram educados a como desenvolver inteligência emocional na criança e muitas vezes querem corrigir a criança ameaçando tirar o amor, né? Então papai não gosta mais de você, mamãe não gosta, não vai gostar mais de você. Você é isso, você é aquilo. E os pais fazem isso ali numa tentativa de corrigir a criança. Fazem por amor, não é? Porque é função deles corrigir as crianças. A principal função dos pais é preservar para que as crianças consigam se tornar adultos. Que as crianças sobrevivam à infância, né? Porque a infância, a criança corre muitos riscos, ela se coloca em muitos riscos, ela faz muita coisa que não é adequado ainda. É claro, ela está em desenvolvimento inicial ali de uma percepção de realidade e de uma autoliderança, né? Só que o adulto, nesse processo, quando não consegue ali a concordância da criança, muitas vezes ameaça, rotula, você é isso, você é aquilo, né? E a criança pode ir armazenando nesse processo crenças negativas a respeito de si. Ou seja, eu não sou merecedora, eu sou ruim, né? Eu sou mau, eu sou egoísta, né? Eu sou burro, eu sou desobediente, eu sou uma pessoa que não merece o afeto, que não merece o reconhecimento, né? Então isso pode se construir na cabeça de uma criança com essas críticas repetitivas, e a repetição instala programações, né? E o medo da perda do afeto. Então, se a criança tem o medo da perda do afeto, isso estabelece uma insegurança tremenda. Por quê? Porque a criança ela precisa do afeto para sobreviver, né? A criança, se não tiver afeto, ela não tem a motivação do adulto para cuidar o que é necessário. E a criança precisa de um cuidado significativo para sobreviver. Então, se ela não tiver esse amor, se ela não tiver segurança do amor dos pais, pode bater uma insegurança muito grande que fica para o resto da vida muitas vezes, né? A pessoa se transforma num adulto que toca a vida, mas lá no fundo ele sente que ele é mais inseguro do que os outros, né? Ele é mais inseguro que a maioria das pessoas. E essa insegurança, hoje muito controlada, porque ele se transformou num profissional, num adulto e tal, volta e meia ela sabota alguns projetos, ela sabota alguns relacionamentos. Volta e meia ela faz com que a pessoa não consiga estar inteira, se expressar inteiramente, com que ela corra riscos, com que ela se valorize e jogue na frente, né? Que vá lá para frente no time. Quer dizer, faz com que ela fique muitas vezes na retranca com medo do julgamento, com medo da crítica, com medo da rejeição. Por quê? Porque de alguma maneira os pais conseguiram dominar a criança pelo medo da rejeição, né? Então, se você não fizer direitinho, o papai não te ama. Não, e tal, Então, isso muitas vezes se estabelece na criança. Agora, mais ainda se estabelece quando, de fato, a criança percebe uma rejeição mais explícita mesmo de um dos pais, né? Então, é um pai que não dá afeto, é um pai que vai embora, que se separa, é uma mãe que de alguma maneira abandonou, né? Ou nasce um irmão mais novo e o pai dá preferência para esse outro irmão explícita.
né, e critica excessivamente, cobra excessivamente, muitas vezes gera na criança uma baixa autoestima, uma insegurança. E essa insegurança, ela vai acompanhando o sujeito pela vida toda. E às vezes nós atendemos lá na ápice pessoas com 70 anos, eu já atendi pessoas com 80 anos, né, que vêm para trabalhar em segurança, porque ouviu falar da ápice, né, assistiu alguns dos nossos programas, ou teve alguém da família que fez e que indicou, e que vem aos 80 anos, aos 70, 80 anos, trabalhar uma insegurança que ainda incomoda de uma vida inteira, né? Uma insegurança de uma vida inteira. Então, isso pode ser trabalhado. E eu dei exemplos em relação à origem ali no relacionamento familiar, mas pode ser o bullying, né, dentro da família, os irmãos mais velhos que criticam excessivamente, a comparação de uma criança com a outra. Ah, ó o seu primo, ó como ele faz isso, como ele é aquilo, e você não é. Ó como ele se dedica, e você não é dedicado. Ó como ele faz direitinho, como ele isso e aquilo. Ou seja, a comparação excessiva pode gerar baixa autoestima, né? O bullying na escola, o bullying dos coleguinhas, mas às vezes bullying de professor. O professor que humilhou na frente dos outros, o professor que fez a chacota. Então a gente também tem casos assim, principalmente lá para trás, né? Hoje ainda acontece menos, né? Cada vez mais a educação, os professores vêm tomando mais consciência em relação e mudança de comportamento em relação ao lidar com o emocional da criança, mas lá para trás isso era muito comum, né? O bullying também do professor. Então tudo isso pode instalar significados de que, puxa, eu sou burro, eu sou menos, eu sou rejeitável, eu não sou especial, eu preciso me adaptar, eu preciso agradar para ter um lugar, eu preciso agradar para ser aceito. Então como é que você vai ser um líder pleno? Um líder pleno tem que confrontar a verdade. Né? Um líder pleno dentro da família, dentro do relacionamento conjugal, é importante exercer a sua liderança, porque senão o outro sobe em cima. Né? É importante que os dois tenham acordos claros, uma comunicação bacana, eficiente, sem medo, para que um relacionamento seja com respeito mútuo. Né? É preciso que num cargo de liderança você tenha coragem de confrontar, de dar o feedback, de acompanhar. É preciso que num caso de sendo liderado, você consiga também se colocar de igual para igual com o chefe, estabelecer conexão com ele, parceria e também dar feedback para o chefe, né, de uma maneira eficiente, precisa saber dar feedback, mas é preciso ter essa coragem de expressar-se, né? Ou seja, quando você se expressa, quando você mostra quem você é a serviço do projeto e percebem que você está a serviço do projeto, né? Poxa, você se torna um pivô do time, você se torna uma peça importante, uma peça que veste a camisa, né? Que beija a camisa para valer e que se coloca em risco, que se compromete com o projeto e não fica ali com medo da rejeição, medo do não sei o que excessivamente. Então, a insegurança precisa ser trabalhada. Como é que se trabalha? Reorganizando os conteúdos que dão sustentação para essa realidade. Então, a pessoa que é insegura hoje tem causas lá do passado sustentando a insegurança. Tem crenças a respeito de si, a respeito do mundo, que foram instaladas em eventos como esses que eu relatei agora há pouco. Pouco importa o que você viveu, importa como isso ficou organizado no seu inconsciente, importa os significados que ficaram lá no fundo em relação ao mundo, em relação a você. O eu sou, né? Se eu sou menos, ou o mundo é isso, ou as pessoas podem me rejeitar, o mundo é um lugar hostil, enfim, crenças que às vezes a gente não tem consciência, mas elas estão ocultas. A gente percebe os sentimentos, mas não tem acesso à crença. Mas a crença é que sustenta o sentimento. Portanto, é importante reorganizar as crenças, reorganizar essas causas de dentro para fora. E aí, o caminho, qual é? Processo de ressignificação, de reprogramação. Existem caminhos longos e existem caminhos mais objetivos. Nos últimos anos, nas últimas décadas, pesquisadores vêm correndo no desenvolvimento de técnicas para mudanças mais objetivas de aspectos emocionais. Nós, na ápice, trabalhamos em poucas sessões, inclusive em empresas, né? Ou seja, quando trabalhamos em empresas, são 10 sessões, mas se em 2 sessões a pessoa já não perceber mudanças naquilo que ela veio trabalhar, nós devolvemos o investimento. Isso é compromisso com o resultado. Nós chamamos de desafio ápice.
é satisfação garantida, né? Ou seja, você tem como avaliar ali depois da segunda sessão e se não tiver resultados já não percebeu evolução, nós devolvemos o seu investimento. Não é bacana? Então, eu acho que é uma oportunidade para que a alma possa, de fato, usar essa personalidade melhor, né? Ou seja, é você trabalhar a personalidade para se livrar das inseguranças, daquilo que te inibe de ser quem de fato você é e, com isso, poder fazer uma diferença muito maior, com muito mais autoconfiança na sua vida pessoal e profissional. Quer conhecer? Então, atendimentos em São Paulo, capital, atendimentos em Campinas e atendimentos em Sorocaba. Telefone 11 23 61 5000, 11 23 61 5000 e o site www.apcedesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br. Você pode ligar, né, e agendar o seu Desafio Ápice. Lembrando que no Desafio Ápice você tem aí um pacote de sessões para alcançar um objetivo ou até 2 objetivos, seja inteligência emocional, desenvolvimento de competências em relacionamentos, feedbacks, liderança, depressão, timidez, baixa autoestima, fobias. Se em 2 sessões você já não perceber mudanças, devolução do seu dinheiro. Isso é compromisso com a evolução humana, com técnicas de última geração. Você também pode entrar em contato através de WhatsApp. Então, o WhatsApp da Ápice, você que não tem, que é nosso ouvinte há um bom tempo, quer anotar, anota aí o nosso WhatsApp, e mantenha relacionamento direto conosco e faça todas as perguntas que você queira aí sobre atendimento individual, formação nas metodologias, em programação neurolinguística, formação em constelação familiar, formação em coaching. Telefone 11 98172 0228. Esse é o número do WhatsApp da Ápice Desenvolvimento Humano. 11 98172 0228. E esse é o nosso WhatsApp. E nós temos, começando agora em maio, o treinamento em constelação familiar da Ápice Desenvolvimento Humano. São 3 finais de semana de formação. Para quem serve o treinamento de constelação familiar? Para pessoas que querem se trabalhar profundamente, né? Dá para se trabalhar muito profundamente também com a constelação. Quando você faz um treinamento, você se constela várias vezes ao longo desses 6 finais de semana. É muito profundo o trabalho na sua estrutura familiar. E também, é claro, para você que quer usar isso como ferramenta. Você quer usar como se tornar um terapeuta em constelações familiares. Você que quer usar as constelações familiares dentro dos seus atendimentos, se você já é terapeuta em alguma abordagem. Então, na Ápice, treinamento em constelação familiar. O último que tivemos foi em 2010 e agora retomando as formações em constelação familiar na Ápice Desenvolvimento Humano, já que é uma das ferramentas fundamentais no nosso método integrativo. A Ápice faz atendimentos individuais usando constelação familiar, programação neurolinguística, coaching, hipnoterapia ericksoniana, ou seja, técnicas de última geração para quem quer mudanças emocionais e comportamentais breves. Então você tem conosco, se você quer evoluir como profissional da área, formação em PNL, começando agora no final de abril, né? Estamos aí entrando em abril, então no final de abril a gente tem a próxima turma, o Practitioner em Programação Neurolinguística, que é um final de semana inicial, que você pode fazer o curso de introdução à PNL para conhecer, e se adorar você continua, e depois dá sequência num treinamento completo de 7 módulos, 7 finais de semana com certificação internacional válida no mundo todo. Tá? E formação também Master em PNL, como continuação, formação em Coaching Integrativo Sistêmico, é o modelo de coaching da Ápice Desenvolvimento Humano. Então nós temos uma formação, aliás, começando nesse final de semana agora, né? As vagas já estão lotadas, mas temos aí uma próxima turma para setembro. Então, telefone 11 2361 5000. E, como eu disse, você também pode ter todas as informações pelo WhatsApp. É só você cadastrar e entrar em contato no 11 98172 0228. E o programa de hoje foi sobre insegurança. Um grande mal, né? A insegurança é algo que deixa as pessoas
muito menos plenas do que elas realmente são, em essência. É importante entender que a insegurança ela é um processo que foi aprendido, né? Ou seja, se houve um aprendizado, ele pode ser desaprendido, pode ser reaprendido, pode ser ressignificado, reorganizado, né? Então, se você aprendeu errado uma palavra, você pode reaprender essa palavra. Da mesma maneira, se você aprendeu uma realidade negativa a seu respeito, pouco importa, né? Ou seja, o tamanho que você tem, a sua cor de pele, a largura que você tem, ou seja, o cabelo, ou seja, a aparência, pouco importa. Tem importância? Tem, mas menos importa do que a sua autoimagem internalizada, o que você acha de si próprio, né? Ou seja, tanto no aspecto físico quanto no aspecto mental, né? No aspecto de inteligência, de competência. Quantas pessoas muito competentes não acabam reduzidas por insegurança, enquanto outras com menos competência, mas com mais autoconfiança, com mais segurança, vão muito adiante na sua vida profissional, né? E na vida amorosa também, conseguem ser muito mais valorizados, respeitados. Então, importante desenvolver autoestima, autoconfiança para ter uma vida muito mais plena, aproveitar essa vida de maneira plena, desfrutar da vida ao invés de sair dela, vivê-la com muito mais intensidade. Desenvolva a sua segurança pessoal conosco, vai ser um prazer te receber, atendimentos individuais, todos com supervisão. Telefone para você agendar a sua sessão em São Paulo, Campinas ou Sorocaba, 11 2361 5000. Site da Ápice, apsedesenvolve.com.br. E assista o programa no YouTube, está tudo disponível lá. Digita Ápice Desenvolvimento Humano e acesse a nossa página no YouTube. Foi um prazer estar com você, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.